Será que os mortos observam os vivos? O que realmente a Bíblia diz sobre isso? Você já esteve diante de uma sepultura em absoluto silêncio, onde apenas o vento sussurrava entre os galhos desnudos? Você já inclinou sua cabeça enquanto lágrimas caíam sobre a fria lápide de um ente querido? Naquele momento, em meio à dor lancinante e à aparente distância eterna, seu coração ansiava por uma única resposta. Será que eles estão me vendo? Será que nossos amados que partiram sabem que ainda estamos aqui, lutando, agarrando-nos a cada memória, procurando um vislumbre de esperança nestes dias escuros? O luto sempre tenta construir uma ponte invisível entre os vivos e os mortos. E a tristeza nos impele a perguntar: os mortos observam os vivos? Eles veem nossas lágrimas, ouvem nossos soluços silenciosos, compreendem as palavras que nunca conseguimos dizer. Como Billy Graham certa vez refletiu, a morte é apenas uma transição para o crente. Não é o fim da jornada, mas sim uma passagem para a eternidade. Muitos buscaram essa resposta em sonhos imprecisos, em estranhas sensações, passageiras como uma brisa suave tocando a face. Naqueles momentos inconscientes, quando nos viramos, mesmo sabendo que não há ninguém ali. Mas hoje, convido você a deixar de lado todas as emoções, todas as teorias incertas e retornar ao único fundamento imutável, a Palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia não para buscar conforto passageiro, mas para compreender a verdade imutável, a verdade que pode curar até mesmo as feridas mais profundas em nossas almas. Pois Deus declarou em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se hoje seu coração carrega perguntas sem resposta, tristezas ainda não acalentadas, por favor, permaneça conosco, porque o que você está prestes a ouvir pode não apenas responder às suas dúvidas, mas também confortar e reavivar a sua alma. Billy Graham, em seus anos de ministério, frequentemente abordava este tema dizendo: não devemos temer a morte. Para o cristão, a morte não é o fim, mas um novo começo glorioso na presença de Deus. Antes de continuarmos, peço que dedique um precioso momento para apoiar este canal, curtindo, compartilhando, inscrevendo-se e comentando Amém abaixo. Estes pequenos gestos estão ajudando a acender a chama da esperança, trazendo a palavra de Deus para mais perto dos corações sedentos pela verdade. E se você já passou pela dor de perder alguém especial, compartilhe sua experiência nos comentários. Como a fé te ajudou nesse momento? Sua história pode ser precisamente o que alguém precisa ler hoje para encontrar força e conforto. Juntos, formamos uma comunidade de apoio espiritual que transcende distâncias e diferenças. Desde o princípio, a humanidade carrega um anseio insaciável, o desejo por conexão. Quando perdemos um ente querido, não lamentamos apenas sua ausência física, a cadeira vazia, o quarto silencioso, as noites desprovidas do riso familiar. Sofremos algo muito mais profundo. Lamentamos porque o vínculo espiritual parece ter sido rompido. Parte do nosso coração ainda se estende, esperando que em algum lugar, em algum reino, eles ainda nos conheçam, ainda nos amem, ainda observem nossos passos silenciosos. É por isso que a pergunta, os mortos observam os vivos, não é apenas uma simples curiosidade. Ela toca o medo mais profundo e o maior anseio do coração humano. O medo de ser esquecido e o desejo de que o amor nunca se desvaneça. Como Billy Graham certa vez observou, a morte para o cristão é o portal da glória. É algo pelo qual não precisamos temer, mas algo pelo qual devemos nos preparar. Em meio a esse anseio, o mundo teceu muitas histórias. Lendas de espíritos errantes, filmes retratando fantasmas vigiando a vida dos vivos,
crenças populares de que os mortos permanecem ao nosso redor. Tudo isso embelezou e pintou uma imagem misteriosa, mas infundada. Este mundo adora histórias emocionantes, imagens que satisfazem nossa imaginação. Mas o que satisfaz as emoções nem sempre é o que traz verdadeira liberdade para a alma. Por isso devemos ser cautelosos, porque quando as emoções lideram sem a âncora da verdade, somos facilmente enganados, caindo em falsas crenças, confortos temporários, mas vazios. Em algum lugar, em meio à dor, mentiras disfarçadas de consolo podem nos afastar silenciosamente da verdade que a Bíblia proclama. Mas a Bíblia não nos deixa vagando na escuridão, não nos deixa adivinhando ou nos confortando com fantasias. Pelo contrário, a palavra de Deus brilha como uma luz clara, oferecendo uma esperança muito mais sólida do que qualquer coisa que o mundo possa fabricar. Esta verdade não tira nossa esperança, mas a direciona para o único lugar forte o suficiente para suportar o peso de nossos corações, para Deus, para a vida eterna, para o conforto verdadeiro e inabalável. Descobriremos que a Bíblia não fala de almas errantes observando os vivos, como sugere o folclore. Em vez disso, ela abre um horizonte muito maior. Uma visão onde a morte não é o fim da nossa conexão com nossos entes queridos, mas uma passagem para a eternidade, onde o amor é aperfeiçoado, onde não há mais lágrimas, não há mais tristeza, não há mais separação. A Bíblia apresenta uma visão da morte que não é apenas mais clara, mas repleta de mais esperança do que qualquer coisa que a imaginação humana poderia conceber. E é por isso que hoje devemos buscar a resposta na própria palavra de Deus, porque somente lá encontraremos a verdade que liberta a alma e um conforto que nunca será abalado. Antes de podermos responder à questão se os mortos observam os vivos, devemos primeiro entender o que a Bíblia realmente ensina sobre a natureza da morte. Porque muitos acreditam que quando alguém morre, imediatamente se torna uma espécie de anjo guardião, observando cada passo de seus entes queridos. Essa ideia soa calorosa e reconfortante, especialmente para corações dilacerados pela perda. Mas será que está verdadeiramente alinhada com a palavra de Deus? Ou é apenas o que o coração humano anseia acreditar para aliviar sua dor? Billy Graham alertava: não devemos basear nossa teologia em experiências emocionais, mas na verdade imutável da palavra de Deus. Precisamos retornar à verdade. A Bíblia descreve a morte não como uma continuação da existência no mundo material, mas como um retorno ao pó, uma separação completa da vida terrena. Gênesis 3:19 declara: pois és pó e ao pó tornarás. Nossos corpos, seja fortes ou frágeis, honrados ou desprezados, compartilham o mesmo destino: retornar ao pó. Salmo 104:29 também afirma: quando retiras o seu fôlego, eles morrem e voltam ao seu pó. A morte é a cessação completa da vida física. Não há presença flutuante, nenhuma observação contínua entre os mortos e o reino terreno. Muitos ainda esperam que os mortos possam nos ver do céu, compartilhando nossas alegrias e tristezas. Mas a Bíblia apresenta uma imagem muito diferente. Eclesiastes 9:5-6 ensina: porque os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória ficou entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e nunca mais terão parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Esta é uma afirmação clara. Os mortos não sabem mais nada. Não têm consciência, sentimento ou envolvimento nos assuntos da terra. Além disso, Salmo 146:4 confirma: sai-lhe o espírito, ele volta à terra, naquele mesmo dia perecem todos os seus desígnios.
Uma vez que o fôlego deixa o corpo, todos os planos terrenos, sentimentos e pensamentos chegam imediatamente ao fim. Os mortos entram em um estado de descanso, aguardando o dia da ressurreição, e não têm participação no que acontece debaixo do sol. Isso pode desafiar o que ouvimos ou crescemos, acreditando em histórias emocionais. Mas é crucial depositar nossa confiança na palavra de Deus, não em tradições humanas ou emoções. Como Billy Graham frequentemente enfatizava, a Bíblia não é apenas um livro, mas a palavra viva e eterna de Deus, nossa única autoridade confiável para a fé e a prática. Alguns podem argumentar, a Bíblia não menciona casos em que os mortos parecem ter alguma consciência? E quanto à parábola de Lázaro e o homem rico? E quanto à transfiguração de Jesus na montanha? São exceções? Vamos examinar cuidadosamente. Uma das passagens mais frequentemente citadas é a história do homem rico e Lázaro, em Lucas 16, 19 e 31. Nesta história, Jesus descreve um homem rico vivendo no luxo e um mendigo chamado Lázaro sofrendo fora de seu portão. Quando ambos morrem, Lázaro é levado ao seio de Abraão, um lugar de conforto, enquanto o homem rico se encontra em tormento. De seu lugar de sofrimento, o homem rico vê Lázaro e Abraão e implora por ajuda. Muitos apressadamente assumem que isso é prova de que os mortos podem ver e se comunicar. Mas se examinarmos atentamente, veremos que não se trata de um relato histórico, mas de uma parábola. Jesus frequentemente usava parábolas para ensinar lições espirituais profundas, não para retratar o estado literal da vida após a morte. Billy Graham observou sobre parábolas. Jesus usava histórias simples para transmitir verdades profundas, não para dar aulas detalhadas sobre a geografia do além. Se esta história fosse literal, entraria em conflito com o resto da Bíblia, que consistentemente ensina que os mortos não têm consciência ou participação nos assuntos terrenos. Em segundo lugar, observe que o homem rico não vê seus parentes vivos na terra. Ele só vê Abraão e Lázaro, ambos já falecidos. Isso significa que mesmo dentro da história, o ver está confinado a outro reino, não à observação do mundo dos vivos. O propósito principal da parábola não é descrever a consciência após a morte, mas enfatizar a importância do arrependimento e da fé enquanto ainda estamos vivos. O homem rico implora que alguém seja enviado de volta para avisar sua família. Mas Abraão responde, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Lucas 16, 29. O significado principal é este. A salvação deve ser decidida nesta vida, enquanto ainda há oportunidade. Billy Graham frequentemente enfatizava este ponto. A eternidade é determinada pelo que fazemos com Jesus Cristo nesta vida. Não haverá a segunda chance depois da morte. Esse mesmo espírito ecoa através de outros eventos milagrosos registrados nas Escrituras, onde almas que partiram não retornam para acompanhar ou supervisionar a vida dos vivos, mas aparecem apenas de acordo com o propósito divino estabelecido por Deus. Na gloriosa luz da transfiguração, Jesus convidou seus 3 discípulos mais próximos a subir um alto monte, onde os céus pareciam se abrir e revelar um horizonte sagrado. Naquele momento, 2 figuras lendárias, Moisés e Elias, subitamente apareceram ao lado dele. No entanto, em vez de abrir a porta para a ideia de que almas que partiram observam continuamente sobre nós, este evento foi um momento único onde o propósito de Deus foi claramente manifestado através da revelação da glória de Cristo aos discípulos. Moisés, que conduziu Israel pelo deserto, e Elias, que nunca experimentou a morte, mas foi levado em uma carruagem de fogo, não retornaram para visitar ou interagir com os vivos, mas apareceram unicamente pela vontade divina, dando testemunho
de realidades além da compreensão humana. Se nos voltarmos para a história do rei Saul, vemos um quadro muito diferente. Em desespero, Saul procurou uma médium para invocar o espírito do profeta Samuel. E embora essa história arrepiante levante questões sobre se era realmente Samuel ou um engano de forças obscuras, o próprio evento ressalta que buscar contato com os mortos é um ato proibido, nunca sancionado pela palavra de Deus. Sinais milagrosos não foram destinados a provar que as almas que partiram estão constantemente cientes ou envolvidas na vida terrena, mas foram momentos específicos permitidos por Deus para entregar um aviso sobre o valor da fé e do arrependimento enquanto vivemos. Billy Graham advertia severamente contra práticas espiritualistas. A Bíblia condena todas as formas de ocultismo, incluindo tentativas de se comunicar com os mortos. Estas práticas podem abrir portas para influências demoníacas em nossas vidas. Além disso, a crença de que os santos no céu estão constantemente nos observando, frequentemente oferecida como um sentimento reconfortante por entes queridos em luto, não é claramente afirmada pelas Escrituras. Antes, tais tradições frequentemente surgem da emoção humana e memórias esmaecidas, não do claro testemunho do Criador. Pois a palavra de Deus ensina que depois que a alma deixa o corpo, ela retorna ao Todo-Poderoso, entrando em um estado de descanso e paz perfeita, não mais ligada a qualquer atividade ou emoção terrena. Portanto, em vez de esperar pela ilusão de que os que partiram estão sempre observando, vamos depositar nossa confiança nas profecias e mensagens sagradas que Deus nos deu para esta vida presente. A transfiguração de Jesus e eventos como a mensagem de Samuel a Saul confirmam ainda mais que tais experiências sobrenaturais são sinais raros organizados por Deus, destinados a enfatizar a transição e a finalidade da vida terrena. Não a afirmar um vínculo contínuo entre as almas dos que partiram e os vivos debaixo do sol. Através disso, percebemos que, aos olhos de Deus, a morte não é um estado de consciência ou observação, mas o fim da temporada terrena, conduzindo a alma ao reino eterno, onde apenas a presença de Deus perdura para sempre. Como Billy Graham eloquentemente explicou, quando um cristão morre, ele não vai para o cemitério, ele vai para o céu. A morte é simplesmente a porta pela qual entramos na presença de Deus. Então, se os mortos não nos conhecem mais, não seguem mais cada passo e erro nosso, então quem está observando? Quem está ouvindo os soluços silenciosos na escuridão da noite? Quem está prestando atenção à dor que o mundo ignora? A resposta, escrita com a eterna garantia da Bíblia, é esta: somente Deus, o Criador, o Eterno, o Pai amoroso, está cuidando e vigiando sobre nós a cada momento. Salmo 33, 13 e 15 diz: O Senhor olha desde os céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra, aquele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Aquele que reina nas alturas nunca está distante. Ele não vê o mundo apenas como um todo vago. Ele vê você. Ele compreende as lutas dentro da sua mente. Ele observa cada sonho, cada fracasso, cada suspiro que ninguém mais percebe. Naqueles momentos em que você se sente esquecido, em meio à correria da vida, quando ninguém reconhece a solidão que corrói sua alma, lembre-se disto: aquele que o criou é o mesmo que nunca tirou os olhos de você. Não é alguma alma errante que o observa. Não são memórias esmaecidas silenciosamente observando você. É o próprio Criador que ouve ternamente cada batida do seu coração. Billy Graham frequentemente oferecia este conforto. Deus conhece você pelo nome. Ele conhece cada cabelo em sua cabeça. Você é precioso para ele. Deus não vê apenas sua aparência externa. Ele vê o que outros não podem.
as feridas que você esconde atrás de um sorriso, os sonhos que você enterra por medo de rejeição, as orações sussurradas que você ousa proferir apenas no silêncio da noite. E ele não apenas vê, ele se importa, ele age. Seus olhos não são os olhos do julgamento, mas os olhos de um pai misericordioso. Ele numera cada cabelo em sua cabeça. Ele mantém um registro de cada lágrima que você derrama. Salmos 56, 8. Nem um único momento da sua vida passa além do alcance de seu olhar amoroso. Quando o mundo se afasta, quando outros não mais caminham ao seu lado, quando até mesmo seus entes queridos mais próximos não conseguem entender as batalhas que ocorrem dentro de você, ainda existe alguém que está segurando sua mão, quer você sinta ou não uma alma que partiu, não uma sombra de suas memórias, mas o Deus vivo, aquele que nunca, nem por um único suspiro, esqueceu. Ele não apenas observa de longe, ele caminha com você através dos vales mais escuros. Ele jornada com você através de dias que parecem insuportáveis. Ele não está apenas observando, ele está tecendo sua história, das lágrimas às pequenas vitórias que só você e ele conhecem. Você não está abandonado, você não está esquecido. Você é amado com um amor que ultrapassa a compreensão humana. E esse amor não se desvanece com o tempo. Ele ainda queima, forte, duradouro, fiel, assim como ele. Como Billy Graham sempre assegurava, nada pode nos separar do amor de Deus. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas presentes, nem coisas futuras. Então, quando você se perguntar se alguém está observando você, levante sua cabeça e tenha certeza. Aquele que reina sobre os céus, que criou o vasto universo, está gentilmente observando você. E ele nunca, jamais, tirou os olhos de você. Quando entendemos que apenas Deus é aquele que vela e cuida de nós, também devemos estar cautelosos com outro perigo, uma ameaça sutil e perigosa. Quando as emoções ofuscam a fé, na dor da perda, quando o luto torce nossos corações, facilmente nos tornamos vulneráveis. Ansiamos por uma mensagem, um sinal, uma prova de que nossos entes queridos ainda estão de alguma forma por perto. E é precisamente nestes momentos ternos que o inimigo de nossas almas, Satanás, procura tirar vantagem. A Bíblia adverte muito claramente sobre isso. Deuteronômio 18, 10, 12 diz: Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Deus não apenas proíbe buscar comunicação com os mortos, ele chama isso de abominação à sua vista. Porque por trás de práticas como chamar os mortos ou contatar espíritos, não são verdadeiramente as almas de nossos entes queridos. É um engano disfarçado. Satanás, o pai da mentira, pode elaborar ilusões elaboradas, imitando aparências, vozes, até mesmo memórias, para aprisionar mentes humanas em encantamentos perigosos, afastando-as do verdadeiro Deus. Billy Graham sempre foi enfático. Satanás é o grande enganador, e ele usará qualquer meio para nos afastar de Deus, inclusive imitando nossos entes queridos. O perigo é que essas tentações muitas vezes não aparecem como mal óbvio. Elas vêm vestidas de conforto, amor e anseio. Um sussurro, uma figura sombria, um sonho doce, tudo pode nos fazer acreditar que é nosso ente querido estendendo a mão. Mas a verdade é que cada vez que buscamos conexão com os mortos, em vez de buscar a Deus, estamos abrindo a porta para o engano. Hoje, convido você a permanecer alerta. Firme-se na palavra de Deus. Não deixe que suas emoções o levem
Há lugares onde a fé não pode seguir. Não busque os mortos. Busque o Deus vivo. Somente nele encontraremos verdadeiro conforto, verdadeira paz e uma esperança inabalável para nossas almas. Nenhuma alma errante pode curar seu coração. Somente aquele que morreu por você e ressuscitou do túmulo tem o poder de tocar as feridas mais profundas dentro de você. Como Billy Graham declarou, o túmulo vazio de Jesus Cristo tem mais esperança do que todas as tumbas cheias do mundo. Se o anseio em seu coração parecer grande demais, leve-o a Deus. Deixe que Ele enxugue suas lágrimas. Então, em vez de ouvir sussurros enganosos, ouça sua voz gentil dizendo, nunca te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13:5. Se verdadeiramente amamos aqueles que nos precederam, se verdadeiramente queremos honrar sua memória, a Bíblia nos dá um caminho mais brilhante, mais belo e mais significativo do que qualquer sessão espírita ou sussurro à meia-noite. Viva uma vida que agrade a Deus. Deixe que os sonhos inacabados não se tornem uma ferida persistente, mas uma força motriz que o eleve mais alto, o leve mais longe e o encha de um amor mais profundo. Não deixe que a memória dos entes queridos se torne um fardo. Deixe que se torne as asas que o ajudam a voar. Não deixe que a perda o transforme em alguém que está perdido. Deixe que ela faça de você uma testemunha viva do poder de cura e da esperança eterna encontrados em Deus. A memória dos justos não é apenas uma bênção para eles, também traz bênçãos para aqueles que permanecem, se viverem dignos desse dom sagrado. Você não precisa procurar os que partiram em sinais frágeis. Apenas olhe para a sua própria vida. Essa vida, quando vivida de acordo com o desejo de Deus, torna-se um testemunho radiante de que o amor nunca morre, que a esperança ainda brilha intensamente, que a morte não pode quebrar o que foi tecido pelo amor e pela fé. Um dia, quando os dias fugazes desta vida terrena chegarem ao fim, você não lamentará as palavras não ditas ou os feitos não realizados. Você sorrirá na glória quando se reunir com seus entes queridos no reino eterno, onde a separação é apenas uma memória distante. Viva assim, brilhe assim. Deixe que cada respiração que você toma, cada passo que você dá, seja um tributo vivo à memória daqueles que você ama. Billy Graham sempre nos lembrava: a maior coisa que podemos fazer por aqueles que amamos e perdemos é viver de maneira que os vejamos novamente no céu. Se esta mensagem tocou seu coração, por favor, não aguarde para si mesmo. Se inscrevam em nosso canal para continuarmos juntos nesta jornada de crescimento espiritual e partilha da palavra. Compartilhem este vídeo para que esta luz de esperança possa alcançar corações necessitados de conforto. E nos comentários, conte sua história. Como você encontrou esperança após perder alguém querido? Que verdade bíblica mais confortou seu coração no momento da dor? Suas palavras podem ser o bálsamo que alguém precisa hoje. Juntos, formamos uma comunidade baseada na fé, no amor e no apoio mútuo. É essa conexão que nos fortalece nos momentos mais difíceis e nos lembra que nunca caminhamos sozinhos, que você sempre caminhe na luz e na graça ilimitada do Senhor. Que seu coração se mantenha fixo na vida eterna encontrada em Deus. Amém.